Olá pessoal, hoje eu vou contar sobre a minha história, né? A última parte de 2012 que ficou de falar, eu resolvi gravar em dois vídeos. Depois eu até estendi para um terceiro vídeo, que é esse, né? Que é uma parte muito fundamental. Quando a gente reergue de um trauma muito profundo. A minha vida dentro da universidade foi cercada de prós, cercado de contras. Sempre teve. Sempre foi uma coisa assim, nem 100% positiva, nem 100% negativa. Quando eu entrei no segundo curso que eu fiz dentro da Universidade de São Paulo, eu entrei temendo um professor, porque os veteranos falavam dele. Os veteranos falavam: ó, fulano assim, ai, você tem que ter medo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, ai, mas você tem que temer ele. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca temi ele. Eu demorei um ano para conhecê-lo. Eu estudei o cronograma das disciplinas optativas que ele dava, que pouquíssima gente cursava. As pessoas tinham medo de cursar porque era muito trabalhosa. Eu nunca tive medo de disciplina trabalhosa. Eu nunca tive medo de encarar professor nenhum. O que eu tivesse que encarar, eu encarava. Se eu tivesse que pegar professor barra pesada, pegava. Se eu tivesse que pegar professor amiguinho, pegava. Eu sempre estudava a matéria e nunca ligava muito para quem dava essa matéria. Todos os veteranos que me falaram sobre ele, eu digo hoje para vocês o seguinte: depois de 2018, todos eles estavam errados. Eu nunca temi ele na minha vida. Eu sempre fui com a cara e com o coração para conversar com ele, como pessoa, como ser humano. Eu nunca temi ele. Inclusive, esse professor me ajudou muito, muito, muito. Às vezes as pessoas não sabem o tanto que uma pequena ajuda delas transforma a vida da pessoa. Eu vou dizer muito sinceramente para vocês, eu devo hoje estar vivo por causa dele. Minha família está viva por causa dele, até antes de eu perder minha mãe, né? Mas eu, meu pai, minha mãe, ele nos ajudou demais. Porque a ideia de criação do canal foi um momento durante a pandemia que o canal nos ajudou a criar conteúdo, a fazer conteúdo, a ocupar minha cabeça, a ocupar a cabeça da minha mãe, para que a gente não ficasse ali parado no tempo. Foi difícil? Foi. Em 2018 ele me deu a maior força que qualquer pessoa podia me dar. Ele foi um dos primeiros professores a comprar um quadro de quebra-cabeça meu. Porque quando eu comecei a fazer quimioterapia, eu decidi que ou eu ocupava minha cabeça fazendo quebra-cabeças, fazendo alguma coisa que ocupasse a minha cabeça, ou eu ocupava a minha cabeça, ou eu sabia que a depressão que eu tive lá em 2012 ia voltar. Quimioterapia, mais uma depressão profunda, é um buraco sem fundo. Então eu sabia que eu tinha que fazer quebra-cabeça, principalmente para o meu bem psicológico. Eu precisava fazer quebra-cabeça não pelo financeiro, porque no final minha mãe acabou comprando muito quebra-cabeça, eu nem ligava de vender muito caro, eles praticamente às vezes se pagavam. Eu cheguei a vender para professores que conversaram muito comigo até abaixo do preço. Vou ser sincero, eu não me importava com preço. Muitos professores acharam que na época, em 2018, eu vendia como se fosse uma forma de renda. Não era uma forma de renda. Sinto lhes dizer que não era.
Não era porque às vezes eu comprava R$ 70, vendia 80. O trabalho que eu tinha, aí tinha que colar, tinha que passar uma cola especial, tinha que levar para eles. Era muito mais psicológico do que um trabalho para me render algum dinheiro. Me rendeu o prazer de voltar de um câncer e conseguir conversar com os professores da universidade onde eu estava sobre o assunto. De 2000 até 2018, eu não abria a boca da palavra câncer. Eu não abria a boca para falar nada do que eu tinha passado. Este professor disse uma coisa para mim: não está na hora, Marcelo, de você se libertar dessa coisa que parece que fica te prendendo? Essa amarra psicológica que fica te prendendo? Então, sinceramente, eu andei aquela USP inteira para vender quadros, mas principalmente para conversar com os professores. Eu encontrei pessoas que eu levo até hoje, o momento que eu cheguei, que eu conversei com essas pessoas. Esses professores, essas professoras me deram tanta atenção, me deram tanto carinho, me deram a principal coisa que eu precisava ouvir naquela época, em 2018. Força, porque a pior parte já está acabando e daqui a pouco você volta para os seus afazeres, para as suas disciplinas e você vai se formar. Mesmo ficando parado um semestre, que foi o primeiro semestre de 2018, que eu não consegui cursar absolutamente nada dentro da universidade. Eu fiz uma disciplina que uma professora, que infelizmente também já morreu, parece que todos os professores que me ajudaram já morreram, né? Que essa professora, vamos dizer assim, ela me passou nessa disciplina. Eu agradeço demais porque foi o jeito de eu não me ferrar dentro da universidade. Mas mesmo cursando uma única disciplina só no ano de 2018, no primeiro semestre, eu consegui me formar junto com a minha turma. Me formar junto com uma turma que eu sempre fugi. Eu sempre fui mais afastado dessa turma. Eu nunca quis muita conversa com eles. Eu estava ali para estudar. Eu estava ali porque eu sabia que era a minha chance de ouro de tirar um diploma da melhor universidade da América Latina. Eu estava ali porque eu sabia que ali seria a oportunidade de dar um diploma, de pegar um diploma, de mostrar para o meu pai, de mostrar para minha mãe: ó, seu filho fez, ó, eu fiz a universidade, ó, tá aqui, tá aqui. Para mim era uma forma de eu tentar mostrar orgulho para os meus pais. Então eu nunca liguei muito para a turma, me formei junto com a turma, saí em poucas fotos com a turma, fui o primeiro a chegar. Sou amigo até hoje de várias pessoas da turma, mas não sou amiguíssimo de ninguém. Sempre fui uma pessoa bem mais reservada, até por todos os meus problemas. Só que esse professor, enquanto eu fazia quimioterapia, toda vez que eu chegava na sala dele, desesperado porque eu queria conversar, às vezes eu levava quadro para vender, mas eu não estava com cabeça para vender. Eu queria conversar com alguém. Ele podia estar fazendo o que fosse. Ele parava para me escutar. Ele parava para conversar comigo. Ele parava para dizer: vamos em frente. Ele me incentivou a fazer no segundo semestre a disciplina dele. Teve um dia que eu faltei na aula dele, porque eu não estava bem, eu tinha vomitado muito. Ele me chamou na sala dele, 2 dias depois. Ele falou: olha, vamos combinar uma coisa, eu sei que a tua situação é difícil, eu sei que a tua situação é absurda,
Mas não falta a minha aula mais não. Não falta. Fica aqui firme, fica firme aqui. E eu fiquei. Eu podia estar ruim, mas sentindo mal, com enjoo, com tudo que fosse. Eu ia na aula dele de quinta-feira. Eu ia. E com isso eu acabei indo nas outras disciplinas. E com isso eu acabei fazendo os outros trabalhos, as outras provas. Eu tinha estudado muito. Ou eu fazia quebra-cabeça, ou eu abria livro, ou eu assistia YouTube nas áreas do curso. Eu tinha estudado muito, então pouco precisei estudar no segundo semestre para passar com notas boas. Olha, pode parecer a coisa mais estranha do mundo, para mim até hoje parece, mas foi o semestre que eu melhor fui dentro da faculdade em quesito de notas. Foi aí que eu fui selecionado para um programa no ano seguinte para fazer uma disciplina no meio das férias, que foi uma disciplina que eu me apaixonei até hoje. Se eu pudesse fazer mestrado na área, eu faria. Essa parte de direito administrativo, essa parte que mostra que o direito não é uma coisa tão distante da vida do ser humano, porque hoje a gente encontra um monte de coisas aí nas leis, tudo, que a gente lê, olha para a cara da lei e fala assim, nossa, isso é tão distante de mim. E essa disciplina me trouxe uma ideia de que, olha, a justiça não está tão distante. Esse professor me incentivou a vender quadros, esse professor me incentivou a fazer a disciplina optativa dele, que desde o primeiro ano de faculdade eu queria. Fiz a primeira disciplina dele. Vou ser sincero, foi trabalhosa, foi difícil, mas foi a disciplina que eu mais aprendi dentro da faculdade. Foi a disciplina que eu mais agradeço a Deus por ter feito. Porque eu consegui muitas conversas com ele. Ele me conversou demais comigo. Ele me deu muita instrução. Eu agradeço demais pelo que eu sou hoje. Pelo que eu estou aqui hoje. Graças à força que ele falou para mim. Tenha força. A químio tá acabando, tenha força. Levanta a cabeça, não desiste. E eu não desisti. E por eu não ter desistido, ele também não desistiu de mim. Em nenhum momento o professor Leonardo desistiu de mim enquanto eu não me formei. Na segunda disciplina optativa dele, inscrevemos eu e mais uma outra pessoa, ninguém mais quis. Acharam chato, acharam isso, acharam aquilo. Por mim, eu faria uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima disciplina com ele. Eu era apaixonado pela área de atuação de inteligência. Eu fiz a disciplina. No primeiro mês, a moça saiu. Eu fui, assim, com medo conversar com ele pela primeira vez. Eu falei, professor, fulana saiu. O senhor vai fechar a disciplina? O senhor não vai acabar? Se o senhor fechar a disciplina, eu não me formo esse semestre. Ele falou, não. Você se importa de eu dar aula para você? Eu falei, não, vamos embora. Dê aula para mim, então. Toda sexta-feira ele dava aula para mim. Era uma disciplina que pegava na quinta-feira e na sexta-feira. Era uma disciplina que eu não faltei. Porque era eu e ele. Se eu faltasse, não tinha... Ah, eu vou faltar. Ele vai dar aula para quem? Para a parede? Não. Foi uma disciplina que eu tive 100% de presença. Eu não faltei. Foi a disciplina que eu mais me dediquei ao projeto de carreira. Foi uma disciplina que ele me ajudou a entender o que é projeto de carreira, o que é projeto pessoal, as diferenças entre projeto de carreira, as diferenças entre se dedicar a uma coisa ou não. Que a gente tem que ter dedicação, que a gente tem que ter esperança. Nessa disciplina ele me ensinou que dentro da vida acadêmica, dentro da vida empresarial, a gente tem que ter esperança.
e que a esperança dentro do mundo corporativo, ela é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente tem aí a visão de que a gente tem que ter uma coisa sólida e tal. Essa coisa sólida é só para a gente ter, vamos dizer, uma tranquilidade na consciência. O que importa são os nossos atos. O que importa são as coisas que a gente faz. E ele me ensinou muito no ano de 2018. Quando eu acabei a disciplina, a gente fez uma apresentação em seminário. Foi uma das apresentações que mais me marcou a vida dentro da Universidade de São Paulo. Então eu agradeço demais a ele. Sinto uma saudade profunda, tanto quanto eu sinto saudade da minha mãe. Ele morreu exatamente um mês antes dela, num trágico acidente. Mas ele foi um professor que não desistiu de mim. Por mais que todas as outras pessoas falassem mal dele, eu nunca tive nada contra ele. Eu nunca tive nada para falar contra ele. Sabe por quê? Porque ele me mostrou que o que importa não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam, é o que a gente sabe. É a luta que a pessoa faz por você e que a gente vê, olha, a pessoa está lutando por mim, a pessoa está fazendo das tripas coração por mim, vou fazer também por ele. Isso ele me ensinou, isso eu sou eternamente grato. Ele foi o incentivador de criação do canal. Quando ele faleceu, minha mãe ficou muito abalada emocionalmente, porque querendo ou não, a ideia do canal, né, veio dele. Minha mãe sabia tudo que ele tinha feito por mim. Mas logo em seguida ela foi também. E hoje eu penso que são dois grandes mestres que estão no céu, ensinando muitas almas que precisam e olhando aqui embaixo por nós. Olhando aqui embaixo e vendo, ó, vocês estão aí, ó, e nós está aqui. Eu agradeço. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu agradeço ele. E ele morreu sabendo que eu agradeci demais ele. Como pessoa, ele me ajudou muito, muito. Coisa que muitos familiares distantes da minha família nunca fizeram. Então eu agradeço demais. Obrigado.